O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bom dia, professores, pais que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês, estudantes do terceiro ano, no decorrer dessa aula de língua portuguesa. Quero saudar nessa manhã também os pais e os professores que estão aí atentos também a essa aula de língua portuguesa. Estudantes do terceiro ano, vamos dar continuidade à sequência didática do material do Aprender Sempre, que é uma sequência didática de recuperação. Muitos de vocês têm esse material e estão acompanhando as aulas através do material e, bom, se você não tem o material também, será possível acompanhar a aula e também ter um aproveitamento a partir da exibição dos textos e das atividades que serão feitas na nossa tela. Nós vamos então para a aula de número 3 hoje, estaremos então na aula número 3 dessa sequência didática do material do Aprender Sempre. É a sequência número 3 e a aula é 3 também. Vamos então conhecer as habilidades do currículo paulista sobre as quais estão desenvolvidas essa aula. Antes de irmos para as habilidades, vale lembrar aqui que para essas atividades dessa sequência, nós fizemos algumas adaptações. Eu fiz algumas adaptações para esse modelo de aula que nós estamos realizando dessa maneira que vocês já conhecem aqui pela tela, pelo aplicativo. Nós vamos então, no decorrer dessa aula, saber o que é um sarau. Porque segundo a sequência didática, nós deveríamos preparar um sarau. E para que aconteça um sarau, devemos ter aí um agrupamento de pessoas. E, ora, não podemos ter agrupamentos de pessoas diante do momento que estamos vivendo. Então, eu fiz adaptações, como vocês vão perceber. Na tela, a gente vai conferir agora as habilidades do currículo paulista. Vamos lá? Então, essa aula, que se chama Cordel do Sarau, esse é o título da aula, ela está baseada nas seguintes habilidades. EF 03 LP 09A. Ler e compreender cordéis, repentes, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. EF 35 LP 03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando compreensão global. EF 35 LP 01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Pelo título da aula, Cordel do Sarau, a gente recorda esse gênero textual que iniciamos aí um estudo nessa sequência ontem, não é? E nós fizemos aí uma exploração de um texto que... Vocês lembram que texto que era? Recordam quais textos de literatura de cordel nós abordamos? Lembram? Os professores apontam os nomes das escolas aqui que estão presentes. Muito bom. Bom, o nosso texto falava sobre o casamento do bode com a raposa, mas a gente não vai dar sequência nesse texto, poesia de cordel, nessa aula. Nós vamos falar sobre um sarau. Nós temos um cordel do sarau para pensar sobre isso. Você sabe o que é um sarau, estudante do terceiro ano? Você sabe o que é um sarau? E então, um sarau, o que seria? O que é um sarau? Vá pensando aí, troque ideias com seus colegas, se você está agrupado em chats menores. E então, um sarau. O que é um sarau, então? A gente vai prosseguir com essa pergunta, pensando aí na resposta. Vamos lá?
Nós temos pistas disso no decorrer da aula. Nessa aula, vamos saber o que é um sarau e observar a recitação de um cordel para identificar o que precisamos cuidar quando formos apresentar. Vejam só, já temos pistas aí sobre o que é um sarau. Temos aí um momento de apresentar. Se temos um momento de apresentar, temos um momento em que alguém vai assistir a uma apresentação, alguém estará diante dessa apresentação, teremos público, algo a ser apresentado. O que pode ser apresentado em um sarau? Quais atividades? Uma declamação de um poema? Uma declamação de um cordel? Sim. Uma música? O Caio, o Cauã e o Pedro, alunos da professora Cristina, concordam. Isso, podemos ter literatura, podemos ter declamação, podemos ter uma série de linguagens artísticas. E a gente vai conferir isso logo mais. Vamos continuar pensando nisso. Com essa aula Cordel do Sarau. Agora é o momento de falar sobre sarau. Você já ouviu falar em sarau? Então a gente tem uma definição aqui no material, vejam. Sarau é um evento em que as pessoas se reúnem para se expressar artisticamente por meio da poesia, da leitura de livros, da audição de músicas e outras coisas. Vejam, então é um momento em que as pessoas se reúnem para se expressar. Vejam aqui na ilustração, eu tenho umas lâmpadas aí, enfeitando um ambiente na tela, né? Um ambiente imaginário, que o ambiente é o nosso ambiente aqui. E a gente tem esse círculo aí, que na verdade a gente pode considerar um palco, o espaço de quem estará o quê? Apresentando alguma coisa, apresentando aí uma leitura, apresentando uma música, apresentando uma mímica ou outra forma de arte, estará se apresentando, se expressando artisticamente. Então a gente vai pensar que nesse palquinho aí, nós temos aí uma figura humana que pode ser você. Então eu vou desenhar aqui uma figura humana simplificada. Vejam, se nós temos uma figura humana sobre o palco, esse palco ele não precisa ser um lugar elevado, ele pode ser simplesmente um lugar em destaque, ele pode ser o centro de um círculo, por exemplo, ou pode ser um espaço estratégico em que o público, a plateia, possa estar voltada para essa pessoa que se apresenta. Então, eu não preciso ter nenhum espaço elevado para isso, não é? Eu tenho um espaço e a plateia se volta especificamente, não é? Para uma direção em que cada pessoa que for apresentar vai ocupar aquele espaço. Então, a atenção de todos se voltará para essa apresentação artística. Então, se eu tenho aqui um palco com uma figura humana, aqui eu tenho outras figuras humanas que estão o quê? Atentas, ouvindo, apreciando o que está acontecendo em torno da pessoa que se apresenta. Vejam, temos aqui então uma ilustração bem simples e rapidinha do que seria um sarau. E a gente está pensando aí na literatura de cordel e o título dessa aula é Cordel do Sarau. Vamos continuar pensando nisso? Vamos lá? Você vai assistir a vídeos de recitação de cordel. Fique atento, observe nas apresentações o tom da voz, a clareza da pronúncia, a interpretação, os recursos utilizados durante a leitura. Atenção, antes de assistirmos ao vídeo, a essas coisas que eu vou grifar aqui, destacar para vocês. Eu quero que vocês pensem, no decorrer desses curtos vídeos que assistirão, se
a maneira de declamar dessa pessoa, de declamar o cordel, ela é adequada para um sarau. Um sarau, uma reunião de pessoas em que alguém declama em voz alta e deve ser ouvido e entendido por todos. Eu quero que vocês pensem nisso no decorrer dos vídeos. E eu já vou chamar o primeiro vídeo para que possamos aí observar. Vamos lá? Então aguardamos o primeiro vídeo, atenção. No mercadão desse qualquer sempre tem confusão de mulher. Aquela menina queria um salaminho, difícil era andar com carrinho. Com pressa pedia licença e empurrava, só que o pouco mal educado não ajudava. Mais uma vez pediu licença, mas a perua ignorou sua presença. E lá vai a menina o carrinho empurrar, e a madame começou a brigar. A senhora então se exaltou e sacudindo a alface ameaçou. A menina, que não era boba nem nada, acabou logo com a palhaçada, tirou o carrinho do caminho e foi buscar seu salaminho. Só então a mulher foi se tocar da vergonha que acabara de passar. No corredor, todos olhavam em sua direção, espantados com sua falta de educação. Vocês assistiram aí a um pequeno trecho de um vídeo em que a gente acompanhou um cordel sendo declamado. É claro que tinha ali uma animação com os desenhos, mas eu queria que vocês pensassem se vocês conseguiram entender cada palavra do que foi dito. Conseguiram? Foi muito legal, né? Eu também gostei muito desse vídeo, mas eu queria que vocês pensassem nisso. Se para uma situação de sarau, se essa declamação seria adequada. O que vocês acham? A Prusandra escreveu assim muito rápido. O que mais que vocês acharam? E então, legal, mas muito rápida, a Pro Cristina também apontou. Ah, então verifiquem. Para uma apresentação em público, em uma reunião, eu devo pensar, então, em uma fluidez da declamação, de maneira que todas as pessoas, todo o meu público, consiga entender a minha fala. Muito bom, conseguimos pensar nisso nesse primeiro vídeo. Nós temos mais um vídeo. Vamos assistir? E continuamos pensando nisso. Toda cidade grande tem filas gigantes. Essa tia quis aproveitar e de mais uma fila se livrar. Viu o sortudo próximo ao guichê e pensou, ali que eu vou me meter. Estufou a barriga forjada, pois viu que o homem a olhava. Simpático e cidadão, deu vez à futura mamãe então. Aí ela corrigiu a postura gordinha e abriu um sorriso de espertinha. O cidadão, espantado com tanta descaração, agora só mais um reclamão, indignado por ter sido enganado por um barrigão inchado. E então, a gente teve aí um outro vídeo com uma outra situação, em que a gente tinha ali uma animação e um cordel sendo declamado. Para uma situação de sarau, qual seria a maneira adequada de recitar esse cordel? Da maneira como vocês assistiram no vídeo? O que vocês acham? Hã? Isso seria claro para todo o público? Todo o público entenderia? A Prusandra falou assim, colocou através do chat que deve-se falar devagar. Não. A Proneli escreveu que é poético e também engraçado. Mas a maneira de declamar que a gente viu no vídeo não me parece muito adequada para um sarau, não é mesmo? Talvez se eu estivesse com fone de ouvido, ouvindo atentamente, eu conseguiria entender cada palavra do que estava acontecendo no cordel. Mas dessa maneira não é? Nenhum dos dois, exatamente. Vamos continuar pensando então em um sarau, em uma maneira de declamar uma poesia de cordel, de forma que todo o público, todos os que nos assistem, possam entender e apreciar a poesia. Vamos juntos para a tela. Os vídeos foram esses que vocês assistiram e nós temos aqui na tela o cordel do sarau. Observem. A aula que começou,
tem cordel para menino. Muitas rimas na poesia, é um gênero bem fino. Tenha foco na leitura para avançar no ensino. Para menina tem também, e um sarau vou inventar. De um jeito diferente, você daí e eu de cá. Estudando com cordéis, sabidos vamos ficar. Cordel do sarau. Vejam em que situação. Conseguiram entender a minha declamação e a minha leitura nessas duas estrofes? Sim, a Pro Rosângela disse que sim. Bom, vejam na primeira estrofe. A aula que começou tem cordel para menino, muitas rimas na poesia, é um gênero bem fino, tenha foco na leitura para avançar no ensino. É a aula que começou, é essa aula aqui. Eu fiz esse cordel para essa aula com vocês. Na segunda estrofe, nós temos o seguinte. Para menina tem também, e um sarau vou inventar. De um jeito diferente, você daí e eu de cá. Estudando com cordéis, sabidos vamos ficar. Nós temos aqui o sarau inventado de um jeito diferente, em que a gente está declamando de uma maneira à distância, eu daqui e vocês daí, não é? No decorrer dessa aula, pensando sobre a melhor maneira de declamar um cordel em um sarau para o público. Vamos continuar com esse cordel, com a leitura? Vamos lá? De cordel e outros temas, já dei aula para vocês, mas eu vim para lembrar do sarau, é sua vez. Ao recitar o cordel, atenção à fluidez. Planejando um sarau para se apresentar na leitura dos cordéis para todo mundo escutar. Cada palavra recitada muito clara deve soar. Vejam, vocês estão acompanhando aí na leitura, nós temos aí algumas orientações de como preparar uma apresentação para um sarau. Vocês perceberam isso já? Podemos retornar ao texto e, se não percebemos ainda, podemos agora perceber, porque, veja, eu estou dizendo aqui na primeira estrofe que eu já dei aula para vocês de outros temas, mas que nessa aula é a vez do sarau. E eu vou destacar, ao recitar o cordel, atenção à fluidez. E o que é essa fluidez aqui, gente? É o ritmo da leitura. É o ritmo da leitura. Então, esse ritmo, assim, nos faz ter uma conexão com aquele que nos assiste, faz aquele que nos assiste, aquele que aprecia a recitação, entender cada parte da poesia. Não é importante e gostoso entender? Pois é, e não para por aí, nós temos mais orientações que eu preparei para vocês de acordo com a aula. Então, planejando um sarau para se apresentar na leitura dos cordéis, para todo mundo escutar, gente, veja, para todo mundo escutar. Cada palavra recitada, muito clara deve soar. A clareza de cada palavra, o que vocês apontaram no vídeo, não é? Quando assistiram aos vídeos, a gente não entendeu algumas palavras. Então, na recitação, na declamação do cordel, cada palavra deve ser entendida. Temos mais orientações. Tenha calma, inspire fundo, o mundo não vai acabar. Nós estamos te assistindo, queremos te escutar. O importante nessa hora é o coração falar. A clareza da pronúncia e a interpretação é receita de sucesso para a apresentação. Se tiver algum recurso, na ocasião. Perceberam então na leitura dessas estrofes aí mais orientações para se apresentar em um sarau, na recitação de um cordel? Voltando à estrofe, vejam, tenha calma, inspire fundo. Inspire fundo. O mundo não vai acabar, dá um nervosismo, não é, na hora de falar em público, principalmente para os mais tímidos. Mas a gente precisa respirar e se acalmar pensando que aqueles que estão ali para nos escutar, estão ali para nos ver, não é?
E enquanto a gente ocupa o espaço de plateia, daqueles que assistem o colega, o outro se apresentar, a gente volta a atenção e todo o nosso respeito para esse momento de apresentação, não é? Para esse momento em que o outro está na roda e que vai declamar ali o que pode ser um cordel. Temos mais orientações sobre a clareza da pronúncia para que cada palavra, para que cada verso da estrofe seja entendido, seja entendida, para que fique clara para quem ouve. Vamos lá? Não saiu como esperado, sem tristeza, frustração. Há certas coisas da vida que escapam da sua mão. O importante é insistir, refazer toda a lição. Vamos dar a nossa atenção para essa última estrofe, que, veja, se não saiu como esperado a sua recitação, o seu momento de participação aí no sarau, na sua apresentação, qual é a orientação que esse cordel nos traz? Veja, não saiu como esperado, sem tristeza, não fique triste, sem tristeza, frustração. Há certas coisas da vida que escapam da sua mão. Quero dizer que a gente não tem controle, não é? A gente se preparou para fazer o melhor, mas o que aconteceu não foi o melhor. Eu fiquei com vergonha, engoli algumas palavras, mas não fique triste. Veja o que o cordel nos aponta. O importante é insistir, refazer toda a lição, estudantes do terceiro ano. É isso mesmo, isso aí na recitação de um cordel, podemos pensar nesse cordel do sarau que eu preparei para essa aula e os professores que acompanham, assim como os estudantes, percebem aí uma adaptação do material, não é mesmo? Que foi feito para que pudéssemos pensar nesse tema no decorrer dessa aula. Vamos pensar ainda sobre o texto que nós já exploramos? Do que trata esse cordel, gente? Qual é o tema, assunto aí que foi abordado nesse cordel que eu preparei para vocês no decorrer dessa aula? Qual o tema? Qual o assunto? Do que tratou? Podemos pensar nisso? Falou sobre como declamar aí um cordel, não é? De como recitar um cordel em uma situação específica, de sarau, não é mesmo? Vamos registrar isso então? Essa é a ideia central do nosso texto? Então, de como recitar um cordel em um sarau. Vamos registrar assim. Faça aí o seu registro também. Você não precisa usar as mesmas palavras que eu. De como recitar um cordel, uma poesia de cordel, em um sarau, com atenção à fluidez da leitura, como a gente pôde perceber no próprio texto, não é? Cuidando para que cada palavra seja entendida, pensando na entonação, se eu torno a minha voz mais intensa ou mais suave, na interpretação, não é? Na interpretação do texto. Eu vou dar vida ao texto naquele momento ali de recitação. O texto, ele certamente é interessante por si. E aquele que interpreta o texto tem que conseguir mostrar para quem está assistindo, para o público, tudo que tem de mais interessante, não é? Então, tudo isso tem que vir à tona. Claro que deve haver uma preparação do leitor, do declamador, daquele que vai se apresentar. E essa pessoa, você no caso, deve estar atento a esses aspectos da leitura. Nossa aula está se encerrando. Então, eu vou deixar aqui a nossa tela de avaliação, para que vocês digam o que acharam da nossa aula. Na nossa próxima aula já me aguarda aqui a professora Kelly. Ela vai chegar para o casamento do bode com a raposa, que é o nosso cordel de ontem, que iremos continuar. Diga o que achou da aula e nós nos vemos em instantes para o casamento do bode com a raposa. A professora Kelly está aqui para esse acontecimento imperdível dessa semana.
Até já! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos estudantes do terceiro ano. Oi, oi, oi. Bem-vindos professores, pais que acompanham essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson e, como prometido, estamos aqui esperando este momento do casamento do bode com a raposa e nós temos para este evento a presença querida e aguardada da professora Kelly. Bem-vinda, professora Kelly. Eu que agradeço, professor Joelson, o convite. Bom dia, turma do terceiro ano. Estou aqui, assim como você, porque fui convidada aí para recitar, para declamar uma poesia de cordel. E eu espero aí contribuir para que seja uma aula bem linda, bem maravilhosa e que fique guardada aí no nosso coração. Sejam todos bem-vindos e o nosso abraço sempre carinhoso a todos os professores, professoras e responsáveis que nos acompanham. Obrigada, professor Joelson. Boa aula. Bem-vinda, professora. Dizia assim o cordel que acabamos de estudar, professora Kelly, que o gênero de cordel é um gênero bem fino e combina com você nessa aula aqui para declamar conosco e para nós. Obrigada. Vamos então para a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula. São algumas habilidades, que é EF 03 LP 09A, ler e compreender cordéis, repentes, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E a EF 35 LP 03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando compreensão global. O título dessa aula é Para Ouvir e Se Encantar. Professora Kelly? Vamos nos encantar. Eu sou fã desse gênero, adoro e me sinto assim sempre muito privilegiada quando leio e a gente termina encantando, né? Ele serve para encantar. Sim, certamente. Vamos então para a nossa próxima tela, tendo lido as habilidades, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos continuar a leitura de um cordel, discutir algumas questões e respondê-las por escrito. Vamos continuar a leitura do cordel, o casamento do bode e da raposa. Ah, é um evento que a professora Viviane estava aqui preparando ontem nessa aula com o terceiro ano. A gente iniciou, professora Kelly, e hoje vamos dar continuidade com os estudantes. Sim, é esse grande evento. Um evento. E para pensar aí, nós temos aí as iniciais. Vejam essas iniciais aí na tela, gente. Nós tínhamos uma foto do casal, aí poderia ser uma capa do convite. Sim. Essas iniciais aí. Vejam. Quanta delicadeza, né? Já nos preparando aí para a nossa apresentação. R e B, a raposa e o bode. São as iniciais dos noivos, então. Sim. E nós temos aí a foto do casal em destaque, imagens, na verdade, do casal em destaque. E vamos lá. Nossa, estou ansioso por esse momento. Preparados, estudantes do terceiro ano? Vamos lá, então, para o casamento? Vamos lá para o casamento. 1. Observe as rimas. Ouça e preste atenção na entonação da leitura de seu professor. Aqui, de sua professora. Sim. O casamento do bode e da raposa. Ajustaram o casamento, marcaram o mês e o dia, mandaram logo avisar ao padre da freguesia, o velho tamanduá, com toda a sua família. Nós tivemos aí a primeira estrofe. Enfim, ajustaram o casamento, professora Sim, Kelly. chegou o grande dia. Porque a última parte da nossa aula com a professora Viviane, o bode tinha prometido para a raposa que ele queria lhe trazer felicidade e a raposa tinha ficado sem jantar. Ela ficou sem jantar. Ela ficou ansiosa. Ficou. A mãe gostou. Gostou? Comemorou, falou que estava tudo bem, consentiu, permitiu. E aqui ajustaram o casamento. Percebam quem que era o padre, gente?
Gente, quem era o padre? Nesse tempo em que até os bichos se davam em casamento, porque nutriam grandes sentimentos de amizade, que a gente pode retornar, porque tinham civilidade, Sim, realmente. sentimentos nobres. Nobres, e aí a mulher apaixonada, né? A dona Raposa ali toda apaixonada. E muito interessante que logo, logo marcaram o mês e o dia, e aí foram lá ver quem era o padre, né? Que faria esse grande evento. E o padre era o velho Tamanduá. Vejam, o velho Tamanduá com toda a sua família. Vamos continuar então? Vamos. Professora Kelly lendo daqui, declamando e vocês daí acompanhando, hein? Fizeram logo os convites, por cartas especiais, desde os soldados rasos aos mais altos generais. Afinal, todos os bichos da classe dos animais. O leão, como era rei, mandou dizer que não ia, porém estava ao seu dispor, se quisesse garantia, mandava uma força armada de linha ou cavalaria. Ah, o rei foi convidado, mas o rei, que era o leão, a gente percebeu que a presença dele não foi confirmada, não estava ali. Não foi confirmado. Ele disse que Muitas como ocupações. rei, né, tinha muitos compromissos e não poderia comparecer. Pois é, professor mas Joelson. ele colocou à disposição ali soldados, não é? Sim, Soldados generais que não eram necessários, ou eram? eles não eram necessários. Ele quis colocar à disposição toda a tropa, mas o bode disse que não era necessário, porque, né? Talvez ele tenha se posicionado assim só por gentileza, não é, professora Kelly, também? Como se fosse um presente, né? Como se fosse um presente, mas não foi aceito. O bode disse que não era necessário. Vamos continuar? Sim, vamos lá. Vamos continuar então. O bode lhe agradeceu, dizendo não precisar, pois não tinha inimigo que lhe quisesse atacar. Porém, se fosse preciso, telefonava para lá. Afinal, chegou o dia do casamento feliz. Primeiramente, iriam na presença do juiz. Depois, foram se casar na igreja matriz. Ah, puxa, o bode agradeceu o leão, mas recusou ali os soldados e os generais. Sim. E essa cerimônia se deu, aconteceu então na matriz e em outro lugar também, não foi? Sim. Primeiramente diante do juiz, podemos pensar em um cartório, não é? Sim, um cartório, né? Normalmente acontece isso, né? O casamento civil e depois outra cerimônia, né? Religiosa. Isso, primeiramente iriam na presença do juiz. Depois foram se casar na igreja da matriz. Sem a presença do leão, mas não estavam menos felizes por isso. Não, O rei não estava ali, mas estava tudo bem. Os noivos naquele momento, né, seriam o rei e a rainha daquele evento, certo, professor Pois é, Joelson? estavam consolidando ali o grande sentimento que nutriam, não é? Que nutria pelo outro. o casal, isso, um ao outro. Vamos então para o próximo trecho, nós temos mais algumas estrofes. Muito bem. As testemunhas do bode foram o cachorro e o elefante. Da raposa a professora, onça pintada e galante, com a filha do capitão Lobo, uma jovem muito elegante. Sapo tocava guitarra, o macaco bandolim, periquito na rabeca, canguru no violino, caititu no contrabaixo e o peru no cavaquinho. Vejam só que cena, hein? A gente pode imaginar por essas estrofes. Que cena interessante. As testemunhas do bode. Então, quem eram as testemunhas desse casamento? Aí, por parte do bode? Por parte do bode, o cachorro e o elefante. E por parte da raposa? Esse é o bode. Agora, da raposa? Porque o noivo teve ali duas testemunhas e a raposa, a noiva, também com duas testemunhas, né? Que é a onça pintada. A onça pintada e galante. Vejam como é que estava a onça. Nossa, essa onça, né, professor Joelson? Ontem
Ela já deu o que falar. Já deu o que falar, porque E agora, por causa da testemunha profissão. desse casamento? Testemunha do casamento. Hoje a gente tem uma imagem dela na tela, ilustrando aí o nosso cordel. Perfeito. Então, além da onça pintada, quem mais a gente tinha ali Olha. como testemunha da raposa? A filha do Capitão Lobo. A Uma jovem muito elegante. Gente, quem é essa filha do Capitão Lobo aqui? Interrogação. É. A filha de um Capitão Lobo. Como que eu vou caracterizar? Que animal será que é a filha do Capitão Lobo? Podemos deduzir isso? E então, estudantes, o que vocês acham? Que animal era esse? Eram os animais nessa cerimônia, não é? Uma testemunha era a onça pintada. A outra testemunha era a filha do Capitão Lobo. Então a gente pode entender que era uma loba. Uma loba, né? E essa noiva está muito bem de testemunhas, né? Uma onça? Uma onça galante e uma loba elegante. Pois que é. ótimo. E estará bem segura, pelo menos, não é, Sim, professora com Kelly? certeza. E vejam os outros animais na próxima estrofe. O sapo tocava guitarra e os outros animais, cada um tocava aí um instrumento musical. E essa festa me parece que foi bem musical pela leitura dessa estrofe aí. Bem animada, né? Isso, a Ana Clara falou que era uma lobinha. Uma lobinha, ótimo, a gente... Uma lobinha, a filha do capitão, uma lobinha. Vamos lá então para as próximas estrofes. E aí, gente, vocês estão acompanhando esse casamento aí? Nossa, já deu o que falar esse casamento, né? E a gente tem mais algumas estrofes para conferir essa cerimônia. Vamos lá, esse acontecimento. Casamento animadíssimo. Vamos lá. Vamos lá, então? Guaxinim tocava flauta, o papagaio violão, o socó no clarinete, morcego no rabecão, mestre coelho no tambor e mocó no bombardão. Veado lava os pratos, carneiro botava a mesa, a garça junto ao pavão ia fazendo limpeza e o porco de sentinela para servir de defesa. Nossa, quanta música, professora Kelly. Já estou até imaginando a marcha nupcial. Eu falei ontem para a professora Viviane que a marcha nupcial do casamento do bode com a raposa deveria ser assim. Bé, 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 bé. Porque com esses animais todos aí... Uma banda maravilhosa tocando, tem que ter uma marcha nupcial própria para esses noivos. E a voz principal, eu penso que ia ser o som do bode. É? Não sei por quê, só me vem à cabeça isso. Então, ótimo. Mas os animais, nessa estrofe aqui, fazem uma festa musical, não é? Sim. Porque a gente tem aqui flauta, o guaxinim que toca, temos o violão, o clarinete, que é um instrumento de sopro, o rabecão. Olha que animado, tem tambor, tem professora Kelly. Tem tambor, olha. E o mocó no bombardão. Essa palavra aqui, ela quer dizer bombardino ou eufônio. Se tratam do mesmo instrumento. O veado lava os pratos. Ah, nessa estrofe, então, eles não estão mais tocando músicas, não, né? Essa é a parte que tem que deixar tudo organizado. Esses animais aqui estão fazendo outra coisa. Vejam, o veado lava os pratos, o carneiro botava a mesa, a garça junto ao pavão iam fazendo a limpeza. Eles estavam fazendo o quê? E o porco de sentinela para tudo isso, para servir de defesa. De defesa. O que vocês entendem que nessa estrofe os animais fazem? Os animais estão fazendo o quê aí? Eles não estão cuidando da música. Não, eles não estão. Eles estão ali, professor, organizando a festa, Isso. né? Porque um casal como esse, um bode e uma raposa, precisam ter uma festa muito bem organizada. Pois é, eles estão prestigiando o casal, me vem à mente, e ao mesmo tempo estão colaborando, não é? Sim, com certeza. Por causa do sentimento, podemos pensar naquele sentimento de civilidade, de colaboração, Sim. não é? De união, eles estão dizendo pra gente, né? Essa coisa de um colaborar com o outro para que tudo seja maravilhoso, para a festa sair perfeita, muito bem. Para a festa sair perfeita, exatamente.
nosso texto se encerra, professora Kelly. Nossa, e aí, professor Ai, Joelson? é que deu um gostinho assim de quero mais, não é? Quero mais? Mas a gente vai continuar pensando no texto, imaginando aquilo que não foi escrito pelo autor. Sim, e aí aquela questão. Conseguir contribuir aí, trazendo tudo aquilo que você comentou com os nossos estudantes na primeira aula? Certamente, professora Kelly, com a entonação, com a clareza de cada palavra. E a gente pode lembrar aqui que cada pessoa tem uma interpretação muito própria durante a leitura. Nós somos únicos fazendo muitas coisas, estudantes. Fazendo diversas coisas. E na leitura nós também somos únicos, então a nossa entonação, o momento que eu falo um pouco mais suave ou que eu torno mais intenso, Sim. certamente a professora Kelly declama o cordel de uma maneira muito diferente do que eu faria e não por isso menos bonita. Com certeza contribuiu muito com essa aula, professora Kelly. Os textos poéticos têm essa questão, né? Eles vão ao encontro daquilo que a gente tem de sentimento, e aí a gente, quando vai ler, coloca toda essa carga de emoção neles, né? Então por isso que eles são tão especiais para a gente, esses textos poéticos, e o cordel é uma delícia de ser lido, né? Verdade, é bem verdade, eu acredito também. Pensando no texto que a gente explorou e leu aí, apreciou, na letra A, do que trata essa parte do texto? Podemos pensar nessa questão? Essa parte do texto que a gente, na verdade, explorou agora através da recitação da professora Kelly. Esse texto se iniciou ontem, estudantes, e nós utilizamos a segunda parte dele hoje. Do que trata esta parte do texto, a parte do texto que nós exploramos hoje? Trata sobre o quê? Sobre o casamento, disse o Kelvin. Exatamente, ele está trazendo que fala do dia do casamento. Como foi esse casamento? Do dia, de como se deu, não é? De como aconteceram aí os detalhes, cada coisa no dia do casamento, não é? Então vamos registrar assim? Vamos registrar, professor De como Joelson. se deu o casamento? De como se deu. Você pode registrar com outras palavras. Existem muitas maneiras de explicar isso através das palavras, registrando. De como se deu o casamento do bode com a raposa. Sim. Do bode com a raposa. Então, disso trata esta parte do texto que a professora Kelly declamou aí, que nós conseguimos apreciar e pensar. Vocês lembram, aqui na letra B, que bicho fez o papel de padre nesse casamento? Nossa, e agora? Que bicho fez o papel de padre? Quem teve a honra de casar esses dois, né? A raposa e o bode. Tinha uma ilustração só dele, professora Kelly. Tinha só? Desse bicho, tinha. Ah, então isso pode ajudar aos nossos estudantes a encontrarem aí a resposta para essa questão. Isso já apareceu ali. Já apareceu? O velho tamanduá. Ah, é ele que é o responsável por celebrar essa cerimônia tão importante? Pois é, o velho tamanduá fez o papel de padre. O velho tamanduá. Tamanduá. Foi ele o padre nessa cerimônia de casamento. Ótimo. Temos que pensar aí em mais alguma questão, e essa questão já apareceu aí. Quem foram as testemunhas, estudantes? Ah, as testemunhas. As testemunhas, nós conversamos na estrofe em que isso aparecia, não é? Eram personagens tão marcantes. Tão marcantes, né? De garbo e elegância, podemos dizer assim, né? Pois é. Quem eram as testemunhas? Lembraram ali da onça já? Ah! Elefante. Tinha um elefante como testemunha? Tinha um elefante? Tinha um elefante. Ah! O elefante era uma testemunha aí do lado do noivo, não era? Exatamente. Que era o bode. Então eu vou registrar aqui já, enquanto vocês lembram outros. Vamos lá. Elefante. Então, do lado do bode a gente tem o elefante. E quem será que era a outra testemunha? O outro animal que era testemunha? O cachorro apareceu ali, a professora Elaine disse que era o cachorro. O cachorro. Era o cachorro. Elefante, o cachorro
Que eram as testemunhas do lado do bode. Do lado do bode, mas tinham outras testemunhas. Tinham. E a professora Natália disse que a nossa noiva não era boba não, professor Joelson. Verdade, Porque verdade. quis duas testemunhas maravilhosas para a celebração do casamento. Pois é, uma era o animal que tinha a profissão de professora ontem, que nós falamos aqui e rimos um pouco, brincamos um pouco, que era a onça. Isso mesmo, a onça pintada. Então nós tínhamos a onça. A onça pintada. Pintada. E tinha outro animal. Tinha, professor Joelson, que a gente até discutiu, né? E isso a gente teve até que pensar um pouquinho para descobrir que animal era esse. Vocês lembram? Sim. Estão apontando ali, eles lembram. Sim, e aí eles usam termos maravilhosos que eu amei. Uma jovem loba, uma jovem lobinha. E uma jovem loba, vamos registrar assim? Uma jovem... E uma merece. jovem loba, sim. E uma jovem loba. E Então, uma jovem loba. Esses animais eram aí as testemunhas desse casamento. O elefante, o cachorro, a onça pintada e uma jovem loba. Conseguimos pensar nessas questões e temos mais uma questão para pensar na próxima tela. Vamos lá? Quais são os bichos que não estavam entre os músicos, mas participaram da festa, exercendo outras atividades? Gente, lembram que alguns cuidavam ali da música, cuidavam de toda a animação da festa, e né? era um monte de instrumento. Porque esse casal devia ser muito animado. Para ter uma banda como aquela no casamento, professor Joelson. Muito querido, muito queridos deviam ser. Ah, mas a gente tinha outros animais ali colaborando, e eles falaram, né, que como eles viviam na civilidade, todo mundo colaborava um com o outro. Será que eles lembram dos animais que estavam fazendo as outras atividades, organizando a festa? Já apontaram ali que tinha o veado. Vamos registrar, Vamos então? registrar. Então, o veado foi... Tinha o veado que estava fazendo outra atividade, que era uma atividade de arrumação, não era? Isso. Eles estavam organizando. Além do veado, A gente também tinha o carneiro. o carneiro. Além do veado e do carneiro, Temos a garça e o pavão, que estava até acho que trabalhando juntos, né? garça e pavão que estavam ali. Na mesma atividade dentro, né? Garça, o pavão. O pavão. Tinha mais algum animal Tínhamos também mais um animal. que estava era cuidando? da defesa, né? Da Tava lá de segurança. sentinela. E o porco, professor Joelson? E o porco. Então, os animais que não estavam entre os músicos, mas participaram aí da festa exercendo outras atividades, eram veado, carneiro, garça, pavão e o porco. Nesse casamento incrível, a gente tem aqui as iniciais do noivo, dos noivos novamente, dos recém-casados, não é? Porque a cerimônia já passou dessa aula. É lindo esse convite. Raposa e bode. Bode. Nossa aula praticamente se encerrando. Eu quero agradecer a participação de todos os professores, quero agradecer a sua participação nessa aula. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Você não sabe a emoção que me trouxe ao poder aí ler uma poesia de cordel para os estudantes do terceiro ano. A gente sempre fica muito feliz e eu sou apaixonada pelas leituras de textos poéticos. Então, muito obrigada, professor Joelson. Eu que agradeço. Foi ótimo, professora Kelly. Eu vou deixando a tela de avaliação para que vocês digam o que acharam aí da nossa aula. Vocês conseguiram perceber, então, na leitura, na declamação do cordel, mais características desse gênero, embora a gente fale de fluidez, embora a gente fale de entonação, cada um tem a sua. É uma interpretação muito pessoal e hoje a gente teve a alegria de ter a participação da professora Kelly nessa segunda parte do casamento que, puxa, se encerrou. Seria até interessante acompanhar essa história desse querido casal, Sim. o bode e a raposa, mas se encerra por aqui. Outros textos de literatura de cordel
chegarão para a nossa aula de amanhã. Muito obrigado, professores, estudantes. Professora Kelly, muito obrigado. Obrigada, professor Joelson. E daqui a pouquinho vou convidá-los para continuar participando da aula de matemática. Tchau, gente. Tchau, até daqui a pouco. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Que bom, chegou o nosso momento da nossa aula de matemática. Eu sou a professora Kelly e estou aqui com o coração muito feliz. Hoje a gente inaugura aí o último mês do ano de 2020. Dezembro chegou. E com ele que venha muita esperança e muita alegria. E a nossa aula de matemática hoje vai continuar colocando a gente para pensar. Vocês já estão preparados? Além disso, quero agradecer ao carinho de todos os professores e professoras que estão conosco aqui nessa jornada. Como é bom saber que a gente pode contar aí com vocês e que tudo está dando certo. Apesar de todas as dificuldades, a gente chegou até esse momento. E além disso, um abraço carinhoso a todos os responsáveis que nos acompanham. Sejam bem-vindos a essa aula. Seja bem-vinda, professora Viviane. Obrigada, professora Kelly. Bom dia, professores. Bom dia, terceiro ano. 1º de dezembro, muita coisa boa pela frente. Eu creio que vai acontecer na vida de todos nós que estamos aí empenhados em passar com muita dificuldade este ano de 2020, né? Mas tudo tem um propósito e a gente vai sair muito mais fortalecidos. Eu creio que a gente vai ser bem fortalecido desse período. Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar essa manhã com chave de ouro, com uma linda aula de matemática. Vamos lá, turminha? Todo mundo junto aqui com a gente? Bola, Pro, vamos lá. Obrigada. Então, lembra que a professora Kelly ontem já conversou com vocês a respeito dos caminhos que a gente usa aí para resolver várias situações diferentes que acontecem no nosso dia a dia? A gente vai pensar um pouquinho mais sobre essas estratégias. Então, primeiro eu já vou pedir para você, prepara aí caderno, lápis e borracha, porque hoje vocês vão colocar aí no papel as estratégias pessoais que vocês usam para resolver diariamente aí as questões de matemática que aparecem. Por isso, já prepara enquanto eu leio a habilidade da aula de hoje. Olhem lá. Construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das 4 operações. Tudo bem? Olha lá, já está todo mundo se preparando, professora Vivi? Sim. Então, você ontem já parou para pensar quais as estratégias você usa? Você ficou pensando nisso? Hoje, a gente vai usar várias estratégias de alguns alunos para que a gente pense sobre como a gente pode resolver cada situação colocada. Então, hoje eu desafio com você e com a gente aqui, que você vai olhar para suas estratégias e pensar nas estratégias que alguns colegas mandaram para a professora Kelly e para a professora Vivi. Vamos lá? Tudo bem? Olhem lá. Na festa de aniversário da Juliana, sua mãe fez 87 brigadeiros e 135 beijinhos. Quantos brigadeiros foram feitos a mais do que beijinhos? Professora Viviane, vamos deixar aí mais um pouquinho na tela, eu vou ler daqui a pouco de novo para eles. Agora é com vocês. Caderno, todo mundo pegando caderno, quero ouvir barulho de folha de caderno virando. E vamos lá. Façam um registro utilizando uma estratégia pessoal sua. Não é hora de fazer a operação. Eu quero uma estratégia para que você possa comparar com as estratégias que vão aparecer aqui. As professoras estão perguntando, professora, se essa aula é do EMAI ou do Aprender Sempre. Ela foi adaptada, mas não é uma aula igualzinha que está no EMAI, tudo bem? E nem do Aprender Sempre. Foi uma adaptação que a gente elaborada utilizou. para as aulas do Centro de Mídias, tá? Exatamente. Tudo bem, professora Sim, Viviane? muito obrigada. Então, vou ler mais uma vez para eles, porque eu estou vendo que já tem gente fazendo, tá? Ó, na festa de aniversário da Juliana, sua mãe fez 87 brigadeiros e 135 beijinhos. Quantos brigadeiros foram feitos a mais do que beijinhos? A professora está pedindo, professora Kelly, para a gente utilizar beijinhos a mais do que brigadeiros. Ah, tá. Isso, Quantos tá? brigadeiros foram feitos
beijinhos a mais que brigadeiros. Ah, obrigada. Obrigada, professoras. Então, pessoal, quantos beijinhos a mais? Muito obrigada, professores. Quantos beijinhos a mais? Ótimo. Tudo bem, então? Já conseguiram? Lá? Vamos agora socializar, né? Então, eu tenho duas estratégias aqui, professora. Certo. Olhem lá. A da Valéria e a do Anthony. Isso. Perfeito? Sim. Certinho? Certinho. Então, olhem lá. Foram feitos 135 beijinhos, certo? Sim. E 87 brigadeiros. A gente quer saber quantos beijinhos foram feitos? A mais. A mais. Quantos beijinhos a mais? A mais. Então, olha lá como a Valéria pensou. Todo mundo com a estratégia da Valéria, ó, é essa estratégia aqui. Quero que vocês observem e vejam se parece com a que você fez. Será que eles já conseguiram entender? Ontem a gente apresentou várias estratégias, né? Vamos ver se hoje eles conseguem resgatar algumas. Ah lá, já estão falando que alguns alunos usaram o algoritmo e acharam o resultado. Ah, tá. Legal, mas o desafio é trazer estratégia. Estratégias. Tá bom? Caminhos que vocês consigam. Professora Vivi, então a Valéria pensou assim, ó. 135 menos 87. Sim. Porque 135 é a quantidade de brigadeiros e ela sabe que precisa fazer aí a diferença. A diferença. Então, ela fez menos, ela usou a operação de subtração para chegar até o resultado. Então, ela fez 135 menos 87. Esse era o pensamento que ela tinha. Agora, vamos ver como ela foi resolvendo essa questão. Ela sabia que ela precisava encontrar a diferença entre brigadeiros e beijinhos. E lembrando que tanto ontem quanto hoje o desafio não é achar a resposta através do algoritmo, da operação ou, como vocês falam, da conta armada. É usar estratégias para achar o resultado. Exatamente. Então, olha o que ela pensou. E sempre é muito importante quando vocês pensam, é contar quais os caminhos. Então, ela me contou e agora eu vou contar para vocês. Ela pensou assim, eu tenho 87 brigadeiros e eu preciso chegar até a quantidade de beijinhos. 135. Os 135 beijinhos. Então, ela fez primeiro 87 mais 3 e chegou ao 90, que é a unidade, a dezena cheia mais próxima do 87. Tudo bem? Sim. Então, ela já acrescentou aí 3. Lembrem-se desse 3, porque é muito importante. Ela precisa chegar aos 135, aos né? 135. Aí, pensando no 90, ela pensou assim, ó. 90, 100, 110, 120, 130. Só que ela fez esse registro. Olhem aqui, ó. Ela fez 100, 110, 120 e 130. Esse é o pensamento da Valéria. Isso, depois que ela acrescentou 3 ao 87 chegou ao 90, ela continuou uma sequência de 10 em 10. E foi acrescentando, Isso, certo, professora Vivi? certinho. Olha só então o que ela fez. Ela contou para cada, ó, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. E fez o registro do 40 aqui. Todo mundo acompanhando? Sim. Só que, professora Vivi, eram 135 beijinhos e ela só tinha contado até 130. Precisamos acrescentar mais 5. Mais 5. E foi o que ela fez, ó. Mais 5. Perfeito? Sim. Olha lá. Mas logo no começo do pensamento dela, Pro Vivi, o que ela fez? Ela Vocês já tinha acrescentado 3, né? Já tinha acrescentado 3 para chegar até os 135, que é a quantidade de beijinhos. Olhem lá, então, a gente tem 3. E aí, rapidinho, ela fez cálculo mental, assim como o Murilo. Murilo, muito bom. Muito esperto, hein? Agora é só cálculo mental. 40 mais 5... 45. 45. Mais 3... 48. 48. Lembrando que esse 3 ela acrescentou bem no comecinho, bem no comecinho, ó. Para arredondar para 90. Para arredondar para 90. Porque a Valéria acredita... Para ela, né? As dezenas completas ali ajuda ela a pensar nos números redondos, vai facilitando o cálculo, a estratégia de cálculo dela. Tudo bem? Só que, ó, para resolver a mesma situação,
o Anthony fez diferente para o Vivi. Mas o resultado, Igual. o mesmo. Vamos ver o caminho que o Anthony fez? Ele também, quando foi resolver, ele pensou, ó, eu preciso saber quantos beijinhos a mais. Perfeito? Sim. Quantos beijinhos a mais. Ele já sabia que tinha que calcular a diferença entre esses dois doces. Exatamente. Então, ele pensou numa subtração. Para achar essa diferença. Perfeito? Só que olha como ele fez um registro diferente do que ele pensou, que é isso que vocês aí em casa estão fazendo. Fazendo os registros das estratégias pessoais de vocês. Olhem como ele pensou, Anthony. Ele pegou o 87, do 87 até o 90, 3. Né? Acompanhando? Do 87 para chegar ao 90, 3. 3. Aí, ó, do 90 ao 130, a gente Ele lá. contou de 10 em 10 De também. 10 em 10. 100, 110, 120, 130, 140. Isso. E chegou ao 140 não, 130. Olha lá. E registrou o 40. Perfeito? Sim. Ah, eu já explico daqui a pouco. E só que ele tinha ido do 130 a chegar até o 135. Acrescentou mais 5. Mais 5. E aí ele chegou Ao aquilo, 48 ao também. 48. 3 mais 40, 43. 43. Mais 5, 48. Professora Kelly, estão pedindo para retomar a explicação por que deu, né, 40 de 10 em 10, né? A professora tá. Regina, provavelmente algum aluno solicitou para ela Perfeito. e pediu para explicar novamente. que é a estratégia da Valéria. A estratégia da Valéria. Lembrando, a gente faz registros. A professora Kelly mostrou para vocês que ela foi contando. Então, ela memorizou 90, né? Como a professora Kelly pediu para a Valéria registrar, ela colocou tudo como ela pensou. Então, ó, 90, 100, 110, 120, 130. Ela foi contando de 10 em 10. Aqui no registro dela, apareceu os números, como ela estava contando nos dedos. É isso aqui que acho que gerou a dúvida para ele. Isso, eu acho legal o que a professora Natália colocou. Ó, vou falar igualzinho a professora Natália. Arredondar o 87 para 90, Sim. quando ela deu 30, né, 3, e depois contou de 10 em 10. Está bem ali no chat, bem legal. Obrigada, professora Perfeito. Natália. Então, muito bem. A gente retirou a consigna dessa atividade do material do EMAI. E aí houve um erro mesmo, a gente está calculando a quantidade de beijinhos A que foram... diferença dos beijinhos. Perfeito? Tudo bem? Mas isso não interfere nas estratégias, Nas estratégias, tá? As estratégias estão adequadas. Lembrando que a gente trouxe estratégias pessoais de diferentes crianças, alunos para poder aí... E como a gente não tem eles para socializar, a gente está contando quais os caminhos eles percorreram para achar a diferença entre brigadeiros e beijinhos, que foi de 48. Perfeito? Certinho. A gente tem 48 beijinhos a mais. Isso. Perfeito? E nós, professores, precisamos, né, começar a incentivar os nossos alunos a buscar essas estratégias. Quando eu consigo utilizar os meus conhecimentos para buscar a estratégia, eu consigo enfrentar, eu consigo lidar com a matemática de uma maneira mais prazerosa. E muito importante, além de fazer a estratégia que você usa aí para resolver, é você falar, porque quanto mais a gente fala como a gente fez, o caminho que a gente fez, a gente vai ordenando o pensamento e aí vocês terminam entendendo lá o algoritmo convencional. Por que a operação fica daquela forma? Isso. Perfeito? Muito bom. Agora vamos para o próximo, professora Vivi. Olha lá, ó. Para a festa de aniversário da Juliana, sua mãe fez 42 coxinhas, 38 bolinhas de queijo, 28 quibes e 32 pastéis. Quantos salgadinhos ela fez? Turminha, agora vamos lá. Mesma coisa, vocês já sabem fazer as operações? Muito bom, isso é ótimo, a gente trabalhar com o algoritmo que a gente resolve mais rapidamente. O desafio hoje é buscar diferentes estratégias, tá bom? Sim, então vamos lá. A gente fica sempre muito feliz com o carinho de vocês. Muito obrigada. Turminha, todo mundo agora lá fazendo, ó. A mãe da Juliana fez 42 coxinhas, 38 bolinhas de queijo, 28 quibes e 32 pastéis.
E agora? Como vamos fazer? Qual a estratégia, pessoal? Estratégias, hein? A turminha aí que já faz com os pés nas costas a adição, né? Que é muito fácil. Sim, eu Agora já sei que... o desafio é a estratégia. Que estratégia? E até porque as estratégias vão ajudar vocês a pensar em cálculo mental. Quando vocês estiverem ali na rua ou em um lugar onde vocês não tiverem tempo para parar e fazer o registro, vai pensando, como eu faço o cálculo mental para chegar aí o resultado? Perfeito? Vamos Deu finalizar? tempo? Deu, vamos lá. Olha lá. Nós trouxemos aqui as estratégias da Ana Helena e da Glenda para a gente discutir, Vivi. Duas alunas nossas do Centro de Mídias, né? É. Ah, beijo, meninas. Não a conhecemos pessoalmente, mas temos um carinho muito grande por vocês. Ó, para a festa de aniversário, a mãe da Juliana fez 42 coxinhas. Olha lá como a Ana Helena começou a Olha registrar. a estratégia dela. 38 bolinhas de queijo, 28 quibes e 32 pastéis. E ela pensou numa adição, Vivi. Sim. Você também pensou numa adição para resolver essa questão? Muito bem. Olha como a Ana Helena pensou. Lembra que a Kelly e a Vivi estão o tempo todo falando da questão dos números redondos, das dezenas cheias para ajudar a gente a calcular? Olha o que ela fez. Ela pegou o 42, olha a flechinha, e ó, 40 mais 2. Depois o 38, ela fez 30 mais 8. Depois o 28, 20 mais 8. O 32, 30 mais 2. Vivi, eles estão falando, mas que trabalho, né? A Helena pode ter dado trabalho, mas o pensamento dela foi bem legal. Exatamente. Ela usou os números a favor dela. Perfeito. A matemática é isso, eu tenho que usar os meus conhecimentos a meu favor. E no caso, ela trabalhando com dezenas cheias e unidades é mais tranquilo. Perfeito. E aí, olha só o que ela fez para organizar o pensamento dela, que é assim que a gente às vezes resolve cálculo mental. Organizando. Ela fez 40 mais 30, 70. com mais 20, 90. com mais 30, 120. 120. Olha lá. Organizou as dezenas cheias. Ah, perfeito. Ah, entendi. Legal. E depois ela somou as unidades. Ó, 2 mais 8, 10. mais 8, 18. mais 2, 20. 20. E aí foi só somar 120 mais 20, chegando aos 140. Olha lá, a professora Valquíria está falando que um dos alunos dela escreveu. Ah, entendi. Muito bem. Entenderam? O caminho que ela usou pode até ser o mais longo, mas se você pensar que ela pode ter feito isso com cálculo mental, que é assim que vocês pensam, se responde rapidinho. A gente vai trabalhando e sabendo tudo sobre os números e aí a gente vai operar com eles com mais tranquilidade. E a estratégia dela foi bem legal, uma estratégia que ela se sente confortável, né? Trabalhando com as dezenas e com as unidades. Isso mesmo. Agora a Glenda, olha o que a Glenda fez. Ela pegou e foi, já está até traçadinho aqui, eu vou passar por cima, ó. Ela pegou e separou, né? Porque a gente sabe que na adição a gente pode fazer a soma De diferentes formas. maneiras. A ordem das parcelas não vai interferir aí no resultado. Porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, ela foi, ó, pegou o 40 mais o 30. 70. 70. Já tem aí 70. E aí, ela usou os fatos lá básicos da adição. Que a gente sabe que 2 mais 8... Já é memorizado. 10. 10. Então, 70 mais 10... 80. Então, ela já resolveu este lado aí da operação. Ótimo. 80. Olha lá, perfeito. E aí, ela continuou a outra parte, certo, Vivi? Isso. Olha lá, ela pegou o 20 mais o 30, 50. 50. E 8 mais 2, 10. É um fato que a gente já tem memorizado. 50 mais 10, Vai dar 60. então chegou a 140. Tanto a Ana Helena quanto a Glenda conseguiram aí, pelo meio das estratégias dela, chegar ao resultado de 140 salgados que a mãe da Juliana fez para essa festa. Isso. E aí, a sua estratégia ficou igual? Vocês Registraram? fariam diferente? Como né? vocês fizeram? Depois compartilha com a gente lá no Centro de Mídias, com as hashtags, a gente vai querer saber como vocês estão pensando. E aí sempre fala pra gente o caminho, porque às vezes a gente olhando precisa de uma explicação.
certo? Isso. Quantas vezes a gente recebe, né, a estratégia dos alunos, a gente olha e não entende. A hora que ele começa, eu pensei assim, foi para aí, legal. Igualzinho na sala de Igualzinho aula. na sala de aula. A gente adora ver vocês pensarem. Quando tá todo mundo lá pensando, e acho que agora os responsáveis de vocês estão percebendo isso. A gente coloca vocês para pensar. A gente fala que tem gênio pensando, porque sai até fumacinha. Isso. Olha lá, professora Vivi. Vamos mais uma? Olha lá. A mãe de Juliana fez 2 bolos de 2 sabores, chocolate e laranja. E 3 sabores de sorvete, creme, morango e flocos. 2 bolos, 3 tipos de sorvete, 3 sabores. Isso. De quantas maneiras diferentes seus amigos poderão combinar sua sobremesa escolhendo um sabor de bolo e um sabor de sorvete? Quantas maneiras diferentes? Só pode escolher um bolo e um sorvete? Mas de Tá. quantas maneiras? Aí você... Tá. Aí fica difícil da gente escolher, né? Escolher. Quanto bolo, mais combinações a gente tiver... mais difícil para escolher. E aí, turminha, façam o registro de vocês. Quantas maneiras diferentes pode ter lá de combinação de opções para que os amigos da Ju escolham lá a sobremesa, combinando um bolo e um sorvete. Olha, o Kelvin já quer resolver com a multiplicação. Perfeito, Kelvin. É possível fazer com a multiplicação. Sim. Mas vamos buscar lá as estratégias, vamos organizar nossas ideias, o que a gente pensou? Vamos Ótimo. lá? Realmente, dá para resolver com multiplicação, mas vamos ver como 2 colegas resolveram aí essa questão? Ficou confuso? São 2 bolos, né, de chocolate e laranja e 3 tipos de sorvete. Quais as combinações possíveis? São 2 bolos, tá bom? Então vamos ler de novo? Vamos ler de novo. A gente está aqui para eles, Vamos certo? lá, para ajudar Ó, os pros e os alunos. A mãe de Juliana fez 2 bolos, 2 bolos, de 2 sabores diferentes. Então, não eram 2 bolos iguais. Não, laranja E chocolate. e chocolate. Tudo bem até aí? Sim. Perfeito. Todo mundo anotou aí que são 2 bolos, um de laranja e um de chocolate. E 3 sabores de sorvete. Então, 3 sabores, 3 sabores de sorvete. A gente tem creme, morango e flocos. Perfeito? Sim. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes seus amigos poderão combinar sua sobremesa, escolhendo um sabor de bolo e um sabor de sorvete. Certo. Lá no meu pratinho, professora Vivi, eu posso escolher ou bolo de chocolate Ou de laranja. e eu posso escolher ou morango, chocolate E flocos. ou flocos flocos. para combinar com esse bolo. Vamos Perfeito? fazer então agora as estratégias? Olha lá então. Professora Vivi, olha lá, o Lucas e o Gabriel, beijo para os 2 que também são companheiros nossos aqui, né? Lembrando que as aulas não estão literalmente como no material do EMAI, tá? É sempre feito adaptações aqui para os centros de mídias, tá bom? Tá, e análise combinatória sempre é assim, a gente precisa pensar e por isso as estratégias pessoais. Às vezes, como o Kevin já disse pra gente, é só fazer multiplicação, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, olha lá como o Lucas fez. E eu acho que agora, professora, a professora Maria Luísa está falando que ficou um pouco confuso. Agora, observando as estratégias, eu acho que vai organizar melhor as informações. Lembra da leitura, a importância que a gente tem quando a gente lê uma situação, a gente destacar, a gente reler, para que a gente aí consiga organizar o que está sendo solicitado. Então, olha, bastante atenção. Vamos lá, o Pro Lucas Maria. pensou aqui, ó. Ele tem um bolo de chocolate, todo mundo com a professora Kelly, Sim. e um bolo de laranja. Perfeito, Pro Sim, Vivi? certinho. Ele falou, então, eu posso comer o bolo de chocolate com sorvete de creme, Uma opção. eu posso comer bolo de chocolate com de morango Segunda opção. e bolo de chocolate com flocos. 3 opções aí nesse primeiro momento. Perfeito. Laranja, eu posso escolher o bolo de laranja com creme, 4ª opção. com morango 5ª opção. e o de laranja com flocos. 6ª opção. Então, eu tenho 6 opções Opções aí. diferentes para combinar os 2 bolos de chocolate Com os 3 sabores sorvetes, de com os sorvete. 3 sabores de sorvete. Perfeito? E aí o Kevin falou, é só fazer uma multiplicação. 2 vezes 3, 2 bolos, vezes 3 opções de sorvete,
eu também encontro 6 opções. Mas viram como fica mais fácil quando a gente vai aí discutindo? Professora Vivi, nosso tempo está acabando. Vamos ver o que o Gabriel fez? Gabriel, rapidinho. Ele colocou um bolo, 3 sorvetes. 3 sorvetes. O outro bolo de laranja com 3 sorvetes. E também chegou a 6 maneiras diferentes. E ele não usou aí números, operações. Números ele colocou, mas chegou ao resultado sem fazer nenhuma, como eles dizem, conta armada. a gente vai pedir para eles colocarem ali a avaliação para a gente, porque nossa aula E foi desenhar também ajuda, viu? Desenhar os bolos e sorvete. Legal, Pro? perfeito. Você também pode fazer isso. Lembrando sempre da importância da gente ler. Conta pra gente se vocês gostaram da aula e a gente sempre agradece ao carinho de todo mundo. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Fiquem bem, Tchau. pessoal. Tchau.